Bom dia a todos. Queria agradecer muitíssimo a agenda e gentileza do Márcio Postman nos atender e colaborar nesse esforço, nesse exercício de elucidação das propostas econômicas que estão sendo elaboradas, estão sendo gestadas pelos vários candidatos à presidência da República. Nós gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que há vários candidatos, há vários programas, nada melhor para a democracia do que elucidar as várias propostas. O Márcio Postman é presidente da Fundação Perseu Abramo, foi secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, consultor de instituições nacionais renomadas como o DIESE, Fiesp, SEBRAE, Ministério do Trabalho, e internacionais como o BID, Unicef, a Organização Internacional do Trabalho, pesquisador visitante na Universidade na França, Itália, Inglaterra, autor de vários livros, mais de dezenas de livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. É uma satisfação a Boa Associados receber o Márcio, receber um profissional tão renomado e, ao mesmo tempo, disposto a discutir conosco essas posições. Te agradece também muito a agenda de todos os participantes que estão ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo call por telefone, participando dessa conferência aqui. O nosso convidado pode usar o tempo que ele considerar adequado. O nosso espaço aqui é de 60 minutos. Em geral, a gente recomenda algo entre 20 e 30 minutos para uma apresentação e depois deixar o espaço para o perguntas. Então, com a palavra, Márcio Postman. Obrigado, Gésner. Bom dia a todas e todos que presencialmente nos acompanham e também por intermédio do Call Center. Eu vou falando, minha voz está razoável, assim, porque ontem fizemos uma live e o pessoal reclamou que fala muito baixo. Então, eu recomendaria falar um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Perfeito. Muito bem. Quero agradecer o convite, essa oportunidade, que acredito fundamental do ponto de vista das possibilidades de um entendimento democrático a respeito das soluções para a situação que nós nos encontramos hoje no Brasil. Infelizmente, talvez essa 8ª eleição presidencial, desde que transitamos do regime autoritário para a democracia, seja talvez as eleições, o processo eleitoral mais instável e profundamente polarizado. E acreditamos que a polarização, em grande medida, ajuda pouco, talvez, ao empobrecimento, inclusive, do debate, quando você tem assim, uma situação tão polarizada como nós estamos vivendo. De toda maneira, a minha fala inicial, ela se assenta sobre 2 objetivos. O primeiro, explicar um pouquinho a dinâmica, o processo de construção do programa da nossa candidatura que o PT deverá apresentar até 15 de agosto e, pela decisão da direção nacional, o ex-presidente Lula. Essa construção, na verdade, nós estamos, na 3ª fase da construção do programa de governo. A primeira fase inicia-se praticamente ao final do ano 2016 e avança sobre o ano 2017, que foi justamente uma fase que reuniu estudiosos, reuniu ex-ministros, inclusive foi uma fase liderada pela própria presidenta Dilma, cujo objetivo foi fazer uma análise da experiência de 13 anos à frente do governo federal. Então, ali nós tivemos a oportunidade de rever a experiência dos 13 anos, obviamente identificando os acertos, identificando os erros, um processo até interno de autocrítica, que de certa forma não é muito comum na nossa recente democracia, dos governos saírem e fazer uma experiência,
uma avaliação da experiência passada do governo. Então, de forma muito humilde, nos permitiu, de certa forma, reconhecer o caminho ali escolhido, analisar melhor numa possível nova experiência de governo. Nós teríamos ali um balanço bastante crítico em relação ao que representaram os 3 anos de governo. Essa primeira fase, ela produziu uma série de documentos internos e alguns documentos estão sendo tornados públicos, e já tivemos um primeiro livro, uma publicação que foi divulgada agora recentemente, chamado Os Governos do PT. E vamos estar agora também, por conta da editora da própria Fundação Perseu Abramo, a produção de um outro trabalho que se refere justamente a esse repensar da experiência dos 13 anos. Então essa foi a primeira fase. A segunda fase iniciou-se no segundo semestre do ano passado, quando na realidade nós entramos num processo de escuta da sociedade brasileira. Foi constituído o projeto Brasil que o Povo Quer, que teve basicamente 2 braços de atividades. O primeiro braço relacionado à ideia de construção de uma grande sociedade no Brasil, quer dizer, seria justamente uma etapa para além da perspectiva que foi uma das ênfases da experiência passada de governo, do processo de inclusão social, de enfrentamento à desigualdade. Agora trabalharíamos uma outra perspectiva, que era a construção de uma grande sociedade no país, calcada nesse projeto mais de igualdade no interior da sociedade. Esse processo, essa primeira parte do processo de construção do Brasil que o Povo Quer, ele contou com uma série de reuniões, seminários, eventos realizados em diversas partes do Brasil. Contou inclusive com a colaboração do próprio presidente Lula nas caravanas, um processo de acolhimento de informações, de referência à situação do Brasil, e ao mesmo tempo teve a própria plataforma, uma plataforma digital, que abriu pela primeira vez uma oportunidade de escutar propostas, análises, críticas, etc., através da participação de pessoas que não são do Partido dos Trabalhadores. Então, um processo aberto nesse sentido de escuta. Todo esse processo de escuta terminou sendo, na realidade, sistematizado, racionalizado por um conjunto de 300 intelectuais, estudiosos, professores, pesquisadores, gestores e ex-gestores públicos, num documento, na verdade, que resultou em cerca de 350 páginas, analisando justamente o que seria essa transição para uma grande sociedade. E a gente inovou de alguma forma quando começou a pensar e trabalhar com a ideia de um programa que não fosse mais os programas tradicionais do campo da esquerda, geralmente, que são programas detalhistas, programas calhamaço, um documento frio. Então, trabalhamos na perspectiva de eixos, 7 grandes eixos, que começavam com a questão da qualidade de vida, enfim, eixos que nos permitiram olhar um pouco a problemática do desenvolvimento brasileiro de uma forma mais abrangente e totalizante. Então esse foi o primeiro, digamos, braço desse projeto Brasil que o Povo Quer, um projeto de escuta da sociedade. O segundo braço está relacionado ao tema da construção do novo federalismo no Brasil. A ideia da necessidade de construção de um projeto que não resulte da somatória de esforços e divisões muito concentradas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, mas que fosse, na verdade, o resultado de um esforço que trouxesse justamente preocupações, oportunidades, problemas nos estados brasileiros, o conjunto dos estados brasileiros. De um lado, tentando entender um pouquinho como é que a recessão atuou de forma muito diferenciada nos estados, né? Porque nós tivemos, resultado dos anos 2000, uma mudança na dinâmica territorial do país, né? Regiões que eram consideradas atrasadas foram regiões que maior dinamismo tiveram, com resultados bastante interessantes. A gente teve um avanço inegável na região do Centro-Oeste, por exemplo, do Norte e do Nordeste, e entender como é que a recessão impactou isso. Então, nós estamos, na verdade, concluindo essa etapa, que é uma etapa de repensar o federalismo brasileiro a partir desse conjunto de diagnósticos feitos, são equipes montadas por Estado, que tiveram o papel de produzir um diagnóstico com proposições para cada um dos estados. Ou seja, a ideia é que nós tenhamos, na verdade, um programa nacional, mas um programa que se articule também nas campanhas estaduais. Ou
seja, a campanha aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, etc., são campanhas que dialogam com o projeto nacional, né? Essa parte nós estamos concluindo. Agora, em junho, devemos ter um grande encontro tratando dessa perspectiva. Bom, e a partir de março desse ano 2018, nós entramos, então, numa terceira fase de construção do programa, que é, na verdade, uma fase de sintetização de todo esse trabalho de análise e crítica da nossa herança, de governos, da análise e interação com proposições construídas nos estados, proposições construídas por diferentes segmentos da sociedade. Então, nós estamos justamente nessa fase, e talvez essa fase nos coloque alguns problemas, porque não há respostas definitivas em relação a questões que possivelmente serão aqui apresentadas, e outras, porque o programa, de fato, nós temos essa equipe que está trabalhando, uma equipe, um comitê com 3 companheiros, além de mim, o próprio Fernando Haddad e o Renato Simões. Essa equipe tem a incumbência de entregar agora, no início do mês de julho, para o próprio Diretório Nacional analisar esse trabalho. E no dia 29 de julho, nós teremos então um encontro nacional do Partido dos Trabalhadores, cujo objetivo é validar esse programa e, ao mesmo tempo, consolidar a candidatura presidencial, né? Então, eu diria assim, esse é o processo no qual nós estamos envolvidos em relação à construção desse programa de governo, que é um programa, de alguma forma, muito ousado e também com um processo diferente do que foram as construções dos programas de candidaturas do PT, desde que o PT participa das eleições desde 1989. Os documentos eram documentos mais frios, assim, e transformaram-se agora, na verdade, num documento da própria forma de fazer a campanha eleitoral. Bom, então essa é a primeira explicação que eu gostaria de compartilhar aqui com todos. A segunda questão, digamos assim, um pouco mais de conteúdo, de como nós estamos vendo a situação brasileira, que ela, na verdade, parte, em primeiro lugar, não é, de um entendimento de que nós estamos diante de uma redivisão, internacional do trabalho, ou seja, nós estamos diante, na realidade, de uma mudança do centro dinâmico do capitalismo, uma tensão crescente, né, entre a situação dos Estados Unidos, de um lado, e a situação asiática, especialmente da China, e isso nos impacta direta e indiretamente do ponto de vista das possibilidades do desenvolvimento brasileiro, né? Isso nos leva a considerar recentemente que o projeto de nação, o projeto do Brasil, ele precisa, na realidade, considerar não apenas a nossa situação isolada, mas a posição, eu diria assim, da própria América Latina. Então, nós estamos, de alguma forma, considerando que a questão do desenvolvimento ela tem que ter um olhar muito preciso em relação ao que está acontecendo hoje no mundo, porque partimos do pressuposto que há um esvaziamento da posição relativa do Brasil nessa divisão internacional do trabalho. O Brasil passa por um processo acelerado, né, de desindustrialização precoce, que torna difícil justamente a sua relação com o exterior, que não seja basicamente aprofundar algo que já não é de hoje, ou algo que diz respeito à primarização da nossa pauta de exportação. Então, essa relação com o exterior, eu gostaria de ressaltar que é um ponto bastante fecundo, diria assim, da reflexão e das proposições que nós devemos fazer, porque não há dúvida que com o processo de globalização o mundo está muito mais integrado, não é, de um lado, mas de outro lado também muito mais desigual. Então, pensar o programa para 4 anos, não é, ele precisa, a nosso modo de ver, pelo menos, entender que nós não somos uma ilha, não é? Nós estamos, na verdade, integrados, então essa integração ela pode andar para um ou para o outro lado, dependendo também aí do espaço de soberania nacional. Bom, o segundo elemento que para nós também é importante é, na verdade, entender um pouquinho o que está hoje circunscrito a dinâmicas que são estruturais e pelas quais um novo governo não pode deixar de considerar, né? Inicialmente, a questão demográfica no Brasil é muito importante. Imagino que os senhores e senhoras devem já ter conhecimento. Nós estamos diante de uma primeira eleição da história do Brasil, né,
definições que nós temos desde o Império, em que a presença da população com 60 anos e mais de idade será superior à população jovem. Nós sempre fomos um país considerado jovem, e na verdade nós estamos diante de uma transição demográfica com um processo de envelhecimento muito rápido da população brasileira. Então a temática da demografia, que geralmente era um tema muito importante até os governos militares, mas com a democratização recente, o tema da demografia foi colocado em geral no segundo plano, e ele somente reapareceu, digamos assim, na discussão da temática da previdência, que é um reconhecimento da situação, do processo de envelhecimento, do esvaziamento daqueles que podem contribuir para a previdência e assim por diante. Então nós estamos ressaltando essa perspectiva da demografia, porque ela nos oferece posições que não sejam apenas reconhecer que há uma transição demográfica, porque na perspectiva apontada nós deveremos entrar na próxima década, já nos limites do crescimento absoluto do Brasil. Estimativas apontam para uma população ao redor de 230 milhões de habitantes. É algo a ser questionado se é uma população razoável para um país de dimensão continental, se é isso que nós queremos, porque as estimativas não mudaram, obviamente, a política demográfica, não mudaram a questão da política imigratória, inclusive. Nós podemos chegar, então, a partir da década que vem, a ter uma situação que somente foi identificada em 1850, quando, na verdade, o número de mortos passaram a ser maior do que o número dos nascidos. Então, uma redução absoluta da população. Isso abre um outro campo de discussão muito importante, que é a questão da área social, por exemplo, do gasto em educação, do gasto em saúde. Veja o que está acontecendo, por força disso, inclusive, nas decisões de governadores e prefeitos que estão fechando escola, porque reduziu o número de alunos, os alunos estão viajando mais de ônibus para chegar a escolas menores. Abre um campo para repensar, eu diria assim, muito fortemente a qualidade da educação. Por outro lado, o tema da saúde. Evidentemente, nós estamos com um processo de envelhecimento. A saúde, com essa nova situação, passa a ter uma outra determinação em relação de gasto. Então, são questões que dialogam com o futuro, certo? Mas para nós é muito importante, pensando num plano de governo, eu diria assim, de 4 anos. Aliás, nesse sentido, eu gostaria aqui de ressaltar, na verdade, como é que nós estamos pensando, inclusive, a partir da apresentação do programa, uma vez validado pela direção nacional do PT, nós estamos pensando num programa que possa responder a 3 aspectos importantes do ponto de vista de um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores a partir de janeiro do ano que vem. A primeira questão fundamental para nós é a saída da recessão, podemos dizer assim, a saída do quadro de estagnação que infelizmente nós estamos novamente situados. Então, esse primeiro aspecto exigirá a apresentação de medidas de caráter emergencial. Então, e é algo que são medidas que, em geral, não vão necessitar de decisões do Legislativo, até porque, em geral, no início de um novo mandato, o Legislativo fica envolvido, pelo menos por 2 meses, nas definições da eleição da Câmara, do Senado. Não é muito simples contar com a decisão do Legislativo nos meses iniciais do governo. Então, a nossa preocupação de imediato é justamente enfrentar o problema gerado tanto pela recessão e pelo quadro de estagnação, que é a situação do enfraquecimento do mercado interno e, sobretudo, a problemática do desemprego. Segundo os dados do IBGE, para esse primeiro trimestre do ano 2018, nós temos a cada 3 brasileiros, 1 na situação de desemprego. Tem alguma tipologia do desemprego, que não seja apenas o desemprego aberto, mas, obviamente, o desemprego ocasionado pelo desalento. Então, queremos começar o governo justamente com medidas decisivas do ponto de vista de retirar o Brasil da situação de estagnação que se encontra. O segundo encaminhamento do programa ele deverá conter medidas que, na verdade, tratem assim, medidas de transição das decisões tomadas pelo atual governo e que nós avaliamos que são decisões, se não inadequadas, equivocadas, decisões que o governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores não compartilharia.
Obviamente que essas medidas de transição são medidas que dependem do Congresso, da composição do Congresso, são medidas que serão negociadas, evidentemente, né, mas que dirão, orientarão uma postura em relação a várias medidas que terminaram sendo tomadas a partir do ano de 2016, 2017, 2018, né, sobre vários temas. Então seria essa a segunda parte da apresentação ou da composição do programa. E a terceira parte, então, traria justamente, eu diria assim, medidas de caráter mais estrutural, né? Na verdade, dialogando com 4 anos de mandato. Né? Então, são medidas que, evidentemente, dependem do legislativo, mas, obviamente, apontam para questões cruciais do ponto de vista da democracia brasileira, do ponto de vista da soberania nacional, da soberania popular, e basicamente uma estruturação de um caminho que viabilizasse o Brasil voltar a crescer de forma sustentada e integrada justamente no mundo no qual nós estamos hoje situados. Não sei, eu não consigo contabilizar todo o meu tempo, eu me esqueci aqui de registrar. Está em 23 minutos. Poderia ficar por aqui e aí abrir para as questões específicas, gerais. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, que nos acompanham. Márcio, muitíssimo obrigado. Acho que eu gostei muito e para mim foi extremamente útil, eu tenho certeza para todos, o entendimento da metodologia de como o Partido dos Trabalhadores está organizando o programa, né? Essas fases que você mencionou, bem como que você vislumbra uma divisão das propostas, né, entre uma fase emergencial, um plano emergencial. Aliás, o Márcio Postman muito gentilmente se deu uma entrevista ao nosso editor do relatório executivo, o Mauro Arbetes, justamente onde o destaque é o plano emergencial, para tirar o Brasil da estagnação. Depois uma fase de transição e depois, acredito, as propostas para o mandato. Né? Eu gostaria de mencionar, só colocar algumas perguntas, já estão chegando perguntas aqui pela internet. Eu gostaria de fazer as seguintes perguntas, que é um quadro que nós preenchemos para o benefício dos nossos parceiros e clientes. Tem uma de curtíssimo prazo, quer dizer, que é o emergencial do emergencial, que naturalmente surgiu nos últimos dias. Nessa visão, é claro que os detalhes não daria para saber todos, mas o que fazer diante do nosso problema de hoje, da paralisação dos caminhoneiros? Quer dizer, na filosofia do programa, que tipo de medidas pareceriam adequadas para a crise de hoje, né? Hoje, literalmente. Depois nós fizemos um quadro, qual é e aí que eu acredito que entraria naquela fase de transição, qual é a posição em relação à emenda constitucional de teto de gasto, né, que foi aprovada no governo Temer? Qual a posição em relação ao projeto de lei que foi enviado ao Congresso e depois suspenso para a reforma da Previdência? Né? Qual a posição em relação à reforma trabalhista aprovada pelo Congresso? E qual a posição em relação à privatização da Eletrobras? Então, são algumas posições que a gente tem perguntado a todos os coordenadores do programa e todos os articuladores do programa que nos visitam. Acho que isso seria útil, se julgar que já tem uma definição, seria útil para elucidar um pouco as posições. Bom, como havia antecipado, na verdade não há um programa com decisões propriamente, porque isso nós só vamos ter no final de julho. Né? Então eu estou aqui, de alguma forma, emitindo mais uma opinião de natureza própria do que falando em nome do programa, porque o programa de fato não existe, tem todo esse processo complexo de construção. Bom,
Mas em relação ao problema ao qual nós estamos vivendo hoje, que seria inimaginável, né, um país produtor de petróleo está vivendo essa circunstância, não é, de a escassez ou quase desaparecimento desse combustível. Bom, é claro que eu diria assim, a começar pelo fato que não houve nenhuma preparação ou acompanhamento do atual governo de uma situação que foi, na verdade, sendo construída há mais tempo. A greve não surgiu do dia para a noite. Ou seja, falta ao governo, evidentemente, um monitoramento do que está ocorrendo no Brasil. Né? E o nosso modo de ver, essa circunstância, ela decorre de opções que foram tomadas há mais tempo. Né? Ou seja, nós viemos de uma... aliás, o debate hoje está muito situado em uma espécie de dualidade, né? Como se a única alternativa que tivéssemos era essa que passou a ser adotada na Petrobras, não é? de adequação do preço interno ao preço internacional, adicionado ao comportamento do câmbio, né? Ou aquela situação que vigorou durante uma parte do mandato da presidenta Dilma, que é praticamente o congelamento de preços. Né? É um empobrecimento, eu diria assim, do debate, se nós ficarmos prisioneiros a uma ou outra possibilidade. Né? Eu acredito que nós precisamos, na verdade, trabalhar no meio termo, porque, de um lado, o problema do petróleo aqui no Brasil, não há razões para um país que é um grande produtor de petróleo ter problemas dessa natureza. Eu acho que, na verdade, em grande medida, é resultado das opções que foram tomadas quando você, na realidade, abandonou uma trajetória de fortalecimento do refino do petróleo, né? E nós passamos a ser grandes importadores de gasolina, sobretudo, especialmente dos Estados Unidos. Né? Então, acho que esse aspecto do refino, de decisões, na verdade, do que é feito com o petróleo, se a opção melhor é justamente explorar o petróleo bruto e exportá-lo, né? Ou, como havia anteriormente uma perspectiva do refino do país, ela deve ser considerada e não poderia, na realidade, ser objeto da discussão que predomina agora, o que fazer com relação ao preço. É óbvio que a questão do preço ela é estratégica, mas a definição do preço revela, na verdade, um tipo de postura que a própria Petrobras poderia ter e deixou de ter nesse sentido. Né? Vejo, aliás, um problema maior, que é justamente o uso político do que está acontecendo com o tema da Petrobras, né? com grupos, na realidade, acreditando que a saída para o que estamos vivendo é uma intervenção militar, é uma ruptura com a democracia. Isso nos preocupa muito porque, obviamente, a situação é dramática. Eu fico pensando sempre na população trabalhadora que levantou cedo hoje para ir trabalhar e não teve ônibus, ou teve ônibus em menor quantidade, daqueles que saíram da sua casa com o seu próprio automóvel, sem saber se poderão retornar, na hipótese de não haver o combustível. Não é? Mas, assim, decisões emergenciais tomadas sem cuidado pode, de certa maneira, comprometer o que é a Petrobras hoje, ou pode, na verdade, comprometer as próprias finanças da administração. Tá? Bem, em relação aos outros itens aqui levantados, a emenda constitucional 95, essa que estabeleceu uma orientação para os gastos não financeiros por 20 anos. Né? Aí eu falo, na verdade, revelando um pouco a posição do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele acredita que essa decisão ela precisa ser revista. E a sua revisão ela se dará dependendo justamente do próprio resultado das eleições. Né? É óbvio que não se trata, na realidade, de simplesmente abandonar a emenda 95, mas precisa ser colocado alguma coisa no lugar. Né? E esse alguma coisa no lugar tem que ser compatível justamente com uma visão das possibilidades de crescimento do Brasil para os próximos anos. Nós tivemos uma trajetória de elevação do gasto social no Brasil. Em 1985, o gasto social no Brasil representava 13,5% do PIB. O último dado que eu tenho disponível é 2014, o gasto social consolidado do país representava 24% do PIB. Não há dúvidas que foi um crescimento significativo, produto
da experiência democrática que tivemos, o que coloca o Brasil basicamente em termos de gasto social relativo ao PIB, já comparável com países europeus, né? O que foi definido como mudança constitucional, na realidade, se os cálculos, as estimativas estiverem corretos, em 20 anos nós poderíamos retornar, na verdade, a um gasto social respondendo por cerca de 14 ou 15% do PIB. Então, esse tipo de encaminhamento não nos parece adequado, porque quando nós vamos olhar o Estado brasileiro hoje, fundamentalmente, ele se compromete com a questão da educação, a saúde e a segurança. Eu acredito que nesses 3 itens nós não estamos nada bem para poder justamente abandonar o seu financiamento ou reduzir o seu financiamento. Isso não significa dizer que não tem problemas de financiamento, que a qualidade do financiamento é boa, mas só quero chamar a atenção para o fato que a posição é de rever a emenda 95. Essa revisão se dará em maior ou menor medida do ponto de vista do engajamento da população e o resultado eleitoral, a saber como será composto o parlamento, porque, como sabemos, apesar das mudanças na legislação eleitoral que temos esse ano, infelizmente, a formação de maioria para a definição do executivo, do presidente, do governador, do prefeito, quer dizer, o nosso sistema eleitoral ele permite decisões por parte da população de quem vai ser o presidente, o prefeito, o governador, mas essas decisões que são tomadas em relação ao poder executivo, na verdade, não terminam sendo as mesmas em relação à definição do legislativo. Nosso sistema eleitoral é muito ruim nesse sentido, porque se a gente olhar experiências, inclusive aqui de circunvizinhas, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, ou mesmo no Chile, quer dizer, o partido do candidato, ou os partidos que constituem o candidato vencedor nas eleições, ele quase que automaticamente tem a maioria no legislativo. No caso brasileiro, isso não é verdade. Vamos lembrar aqui que na eleição de 2014, a presidenta Dilma foi reeleita com um pouco mais de 51% dos votos, mas os partidos que diretamente deram sustentação a ela no Congresso ficaram com 14% de representação parlamentar. Então, evidentemente que isso compromete as possibilidades de um governo, de um candidato que teve aprovado o seu programa eleitoral, por hipótese, aí então ele assume no Executivo para implementar o seu programa, mas ele depende do Legislativo. Então, para poder ter maioria no Legislativo, infelizmente, ele vai terminar tendo que trazer parlamentares que, de alguma forma, não foram favoráveis àquele programa. Então, essa maioria não é constituída em cima de um programa a ser implementado, mas sim de outros interesses que a gente termina sabendo depois, que os governos se passaram, ou até mesmo quando os governos estão em curso. Então, esse primeiro ponto assim, é revisão. O tema da Previdência. O tema da Previdência é um tema que nós estamos considerando e apresentaremos justamente uma visão acerca dele, não associado à problemática do financiamento do Estado brasileiro. Isso não significa dizer que nós não saibamos que, obviamente, há uma repercussão desses 24% do PIB que representa o gasto social, praticamente quase a metade são oriundos da Previdência. Então, óbvio, sabemos das implicações, evidentemente, fiscais sobre o gasto da Previdência, mas a decisão, pelo menos a proposta a ser apresentada, seria justamente olhando a problemática dos privilégios e das desigualdades do país. Então, esse seria o enfoque sobre a questão previdenciária, certo? Não o enfoque fiscal, praticamente é o que predomina nos dias de hoje. Então, o Partido dos Trabalhadores, na experiência de governo, ele fez proposições acerca do tema da Previdência. Isso, inclusive, custou uma parte de companheiros e companheiras que estavam no PT e saíram do PT no início dos anos 2000, por exemplo, não é? Mas, de toda maneira, é um governo que tem, não deixará, digamos assim, mexível, para usar uma palavra, a Previdência, mas a ótica da mudança é a ótica que trata sobre a questão da desigualdade e dos privilégios, tá? Não da ótica fundamentalmente fiscal. Avançando, o tema da reforma trabalhista, ela vai no mesmo sentido, ou seja, há uma avaliação que esta reforma foi muito mal feita.
reforma do trabalho. Uma reforma que, na verdade, generalizou uma profunda insegurança nas relações de trabalho, que retirou, quer dizer, na verdade, uma reforma trabalhista cuja ênfase seria a democratização, a modernização das relações de trabalho, ela deveria, em primeiro lugar, fortalecer as instituições que representam tanto o mundo do trabalho como o mundo do patronato, né? E tanto a reforma trabalhista como a própria generalização da terceirização, eles terminaram, na verdade, apontando para o enfraquecimento das representações patronais e dos trabalhadores, né? Na medida que retirou um recurso que financiava a existência das instituições. E o que nós estamos verificando, pelo menos pela evolução da realidade, é o desaparecimento de instituições de representação de interesse. Um país democrático, ele pressupõe a existência de instituições fortes no mundo do trabalho, no mundo do capital, do empresariado, e evidentemente que a questão ainda mais complexa se diz respeito ao fato que hoje o mundo da produção, o mundo do trabalho, é um mundo dos serviços. É um setor majoritário hoje no Brasil, o nível de representação é muito débil, né? Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: a reforma trabalhista, a nosso modo de ver, a reforma trabalhista, ela mal feita, ela não responde a questões cruciais, a começar pela própria forma de representação dos atores envolvidos no mundo do trabalho e da produção. Em segundo lugar, né, ela, na realidade, terminou colocando problemas que vão se apresentar mais rapidamente em relação ao esvaziamento das ocupações de classe média assalariada, né? Nós já tivemos, nos anos 90, praticamente uma redução sensível dos postos de classe média assalariada pela presença da chamada terceirização das atividades meio. Nós tínhamos um conjunto grande de profissionais que eram contratados diretamente pela empresa, grandes empresas em gerais, né, nas atividades do jornalismo, a parte de economistas, engenheiros, enfim, os chamados empregos de colarinho branco da grande empresa privada, eles todos deixaram de ser assalariados e transformaram-se em personalidade jurídica. E quando nós vamos analisar o impacto dessas mudanças no que diz respeito à arrecadação do imposto de renda e, ao mesmo tempo, na arrecadação da Previdência Social, nós vamos perceber o esvaziamento desse segmento de rendimento intermediário, tanto do pagamento de tributos, no caso de lucros e dividendos, quanto também na própria financiamento da Previdência. Então, isso é um aspecto que já ocorreu, precisa ser reconsiderado, mas a preocupação que decorre da reforma trabalhista atual, como foi feita, é, na verdade, a destruição do emprego público no Brasil. Porque o que nós já estamos percebendo, inclusive, por parte das prefeituras e alguns governos do Estado, é que não se realiza concursos mais para áreas como educação, como o tema da saúde, a segurança, e se passa a contratar agora pela licitação de menor preço. Ou seja, se isso de fato se generaliza, que parece uma possibilidade inegável, nós estaremos voltando, na verdade, à situação do emprego público, da função pública, que vigiu no Brasil pré-1936, antes da instalação do DASP, que foi o departamento que vai organizar a função pública no Brasil. Então, acreditamos que isso é um retrocesso, precisa ser revisto. Obviamente, há uma série de detalhamentos, tem coisas dentro da reforma que são interessantes também, não acreditamos que está tudo errado ali, mas é uma reforma que foi mal feita, mal desenhada, mal acordada, digamos assim, com os atores sociais, e, portanto, viemos um quadro em que as empresas têm dificuldade de implementar a reforma, então, sob o risco de ser reavaliadas pela justiça, a não aceitação dos sindicatos. Acho que a reforma, nesse sentido, precisa ser revista. Bem, e outra questão da privatização da Eletrobras, esse tema eu não tenho, na verdade, por desconhecimento da minha ignorância, não sou da área. Nós temos um grupo que está trabalhando sobre o tema da infraestrutura, de energia, mas não tem uma posição assim de forma aberta a manifestar. Muito obrigado, Márcio, pela objetividade nas respostas. Nós temos algumas perguntas aqui que chegaram pela internet, eu já tenho aqui elencadas. O nosso sócio Márcio Arrude tem uma pergunta aqui, está participando. Márcio, por favor, fale alto. Muito bem, muito. Depois, em seguida, eu leio as outras perguntas. Muito rapidamente. Quando você fala em rever os benefícios da Previdência, você está incluindo aí rever os privilégios do setor público, do funcionalismo público?
Olha, quando a gente analisa a função do Estado brasileiro, o Estado, qualquer país, né, é uma especificidade brasileira. O Estado é uma espécie intermediário, né? Ele tributa, ele arrecada e devolve, né, reduzindo o seu custo de funcionamento, certo? Analisando, na verdade, a atuação do Estado brasileiro, por exemplo, do ponto de vista da desigualdade, se a gente pegar o índice de Gini da população antes do Estado, ou seja, a população que não, sem pagar imposto e sem também receber benefícios derivados da atuação do Estado. A desigualdade no Brasil é alguma coisa, pelo índice de Gini, que varia de 0 a 1, né? O índice de desigualdade no Brasil, segundo são dados de 2014, uma pesquisa feita pelas Nações Unidas, o índice de Gini no Brasil seria de 0,51. Quando se pega a Dinamarca, por exemplo, né, o índice de Gini antes da intervenção do Estado, antes da arrecadação e do gasto, o índice de Gini na Dinamarca é 0,57. Ou seja, na Dinamarca, por que pareça, a distribuição primária da renda ela é mais concentrada que no Brasil. Bom, quando nós vamos analisar então a desigualdade gerada a partir da presença do Estado, né, seja cobrando impostos, seja os envolvimentos do gasto, enfim, da política estatal, o índice de Gini do Brasil cai de 0,51 para 0,49. Ou seja, a presença do Estado ajuda a reduzir a desigualdade. Mas quando você pega o Estado dinamarquês, o índice de Gini cai de 0,57 para 0,27. Então nós temos um Estado que, de um lado, né, arrecada mal, arrecada em determinados setores que constituem a base da pirâmide social, e também não gasta tão bem. Então, o enfoque de olhar a Previdência, que é o principal gasto social nesse sentido, é preciso olhar dentro dessa perspectiva de como é que você pode atuar do ponto de vista da redução da desigualdade. Então, nesse sentido, ressalta-se os privilégios que tem na Previdência, mas também não são só da Previdência, tá certo? O Estado tem, na verdade, quase que castas, na verdade, que são protegidas, que precisariam ser revistas. Então, veja, isso, obviamente que decisões tomadas nesse nível têm impacto fiscal. Nós sabemos o problema fiscal. Mas o nosso olhar é um olhar prévio nesse sentido, de que previdência que nós temos, né, e que previdência é necessária num país que quer enfrentar a desigualdade. Muito bem, eu vou ler as perguntas que surgiram aqui, depois vou deixar a pista para talvez respondê-las todas ou na medida do que julgar adequado. O nosso parceiro da ChemVision, especialista em petroquímica, o Carlos Lopes, tem aqui duas perguntas. Professor Márcio, considerando que o Brasil está exportando grandes quantidades de energia líquida, qual o modelo de energia do programa? E ele ainda pergunta, o Brasil continuará exportador de commodities ou agregará valor ao óleo e gás do pré-sal, como, por exemplo, os Estados Unidos fizeram com o advento do shale gas? Então, são duas perguntas do Carlos Lopes. Depois temos, não por acaso, várias perguntas aqui da cadeia de óleo e gás, né? Então, temos aqui o Rodrigo Cruz, a quem a gente agradece a participação, que fala, Márcio, de que forma você vê o ônus e bônus social e econômico da intervenção na política de preços de combustível da Petrobras? E o Rógeres Barroso pergunta, você acha que estamos em um bom momento para discutir a reforma tributária, retirando o imposto de produtos e aumentando o imposto sobre a renda? São algumas das perguntas que eu deixo aqui. Bom, agradeço o Carlos Lopes pelas questões, que é um senhor da área, que eu entendi. Bem, eu começaria dizendo o seguinte, o tema da energia, digamos assim, obviamente nós estamos aqui sobre a problemática do combustível, do petróleo, Petrobras, mas obviamente no desenho de um programa governamental, né, para um país de dimensão continental como é o Brasil, nós não podemos, na verdade, ter um planejamento que passe exclusivamente na questão do petróleo. O planejamento energético precisa, na verdade, considerar os problemas de natureza ambiental. Infelizmente, nós vamos ter acesso a essas reservas de petróleo na camada do pré-sal muito recentemente, quando o tema
da transição de uma economia para baixo carbono está colocado, né? Portanto, é uma preocupação muito grande em relação à definição da matriz energética, se ela de fato consideraria a perspectiva de transformar o Brasil num país produtor e exportador de petróleo, até porque, como sabemos, a chamada doença holandesa trouxe talvez mais problemas para os países produtores e exportadores de petróleo do que solução, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós não temos para apresentar nesse momento uma definição a respeito de como tratar melhor da questão do petróleo, porque, digamos assim, tinha na experiência dos anos 2000 sobre o tema do petróleo, havia uma visão de que partia do pressuposto que o Brasil deveria, na verdade, refinar menos o petróleo bruto explorado e exportar fundamentalmente o petróleo bruto, não refinado internamente, e utilizar o excedente com vistas a investimentos em setores tecnologicamente mais avançados. Então, essa é uma visão que foi se constituindo, mas na realidade o que terminou ganhando maior dimensão, pelo menos na parte mais final do governo, era de que os investimentos da Petrobras deviam dar conta da situação do refino, porque o Brasil ainda é um grande consumidor e uma transição ecológica demorará muito tempo, há muita incerteza a respeito das soluções alternativas ao petróleo. Bom, enfim, nós terminamos caminhando nesse sentido de tornar a Petrobras, inclusive, um grande componente da política de desenvolvimento, política industrial do país, tendo em vista todos aqueles itens que foram constituídos, do conteúdo nacional de produção, da valorização das compras da Petrobras, o próprio renascimento da indústria naval, enfim, houve ali uma orientação e no atual momento nós estamos, na verdade, analisando as possibilidades e perspectivas de tal modo que, infelizmente, nesse momento, nós estamos agora no final de maio, eu não tenho uma resposta definitiva para dizer qual é o modelo do programa de governo a orientar a questão da energia, como você colocou, né? O outro ponto bastante interessante que você traz, Carlos Lopes, é sobre se o Brasil continuará sendo exportador de commodities. Bom, nós partimos do pressuposto que, se não houver uma mudança de modelo, o Brasil estará condenado, na realidade, a se transformar numa grande fazenda, um fazendão, né? Porque, infelizmente, o espaço que está ofertado para o Brasil nessa nova divisão internacional do trabalho é, infelizmente, um país produtor e exportador de produtos primários, ou seja, algo que nós conhecemos muito bem, olhando a história econômica do nosso país, né, perceber por mais de 4 séculos nós somos, de fato, ocupamos esse espaço no mundo como país produtor e exportador de matéria-prima. É claro que a nossa produção primária, ela não é primária comparável àquela que predominou nos ciclos econômicos, do café, etc. São produtos mais elaborados, tecnologicamente mais avançados, não é, nesse sentido. Mas eu diria assim que a dependência, por exemplo, do agronegócio, né, que é um setor muito importante para o Brasil, mas veja, no ano passado, o setor agropecuário, segundo o IBGE, cresceu 13%. Né? Foi um setor, na verdade, que impediu que nós tivéssemos um desempenho pior do que ter crescido apenas 1%. Mas esse mesmo setor foi praticamente, ele também reduziu o emprego. Reduziu o emprego formal e o emprego informal. Então, nós temos uma população considerável, temos um problema dramático do emprego, portanto, entendemos que é necessário o Brasil valorizar talvez o seu principal ativo, que é o seu mercado interno, e obviamente há espaço para a construção de políticas de agregação de valor no setor do agronegócio, mas deixado a situação que nós nos encontramos hoje, nós estaríamos caminhando justamente para fortalecer essa circunstância historicamente já conhecida de um país produtor de bens primários, o que não nos parece adequado. O Rodrigo Cruz, de que forma vê o ônus de bônus social e econômico da intervenção política de preços de combustíveis da Petrobras? Bom, imagino que a tua pergunta, Rodrigo, esteja orientada para as decisões de intervenção de preços que está sendo agora alinhavado pelo governo, de subsídios ao preço para evitar que ele se
expresso de patamar tão elevado. Bom, eu começaria dizendo o seguinte: o preço dos combustíveis, não é um macro preço. Ele determina, na verdade, a formação de vários preços no país. Então, ele não poderia, a nosso modo de ver, funcionar diante de uma grande oscilação, porque isso estabiliza a formação de preços nos outros mercados. Logo, é absolutamente importante que se tenha, na verdade, um patamar previsível, a despeito, né, de ser o petróleo uma commodity cuja variação dos preços ela ocorre pela posição relativa da OPEP, problemas de conflitos e mesmo os efeitos decorrentes da mudança do câmbio. Né? Mas não acreditamos que o país se beneficie dessa perspectiva de liberalização dos preços, porque isso, infelizmente, termina gerando a situação que nós estamos hoje submetidos, né? de um produto muito elevado. O que nós tivemos nesses 2 anos do governo do presidente Temer, o preço do combustível aumentou 3 vezes mais da inflação. Realmente, ainda que a inflação tenha se mantido relativamente baixa, mas não há dúvida que esse procedimento, de certa forma, dificulta justamente qualquer previsibilidade do ponto de vista da formação de preços. Mas, como em qualquer outro país, quer dizer, a definição de preços dos combustíveis deve ser uma decisão que envolva a nossa principal empresa, a Petrobras, mas deve estar submetido a uma política compatível com o que se deseja do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Né? Levantou-se o problema que é o olhar principal, se é que eu estou lendo bem as decisões do atual governo, o problema fiscal, o problema da redução e abatimento de impostos. De fato, o combustível no Brasil é fortemente onerado. Ele se constitui num dos 3 principais tributos que alimenta os estados brasileiros. O tributo sobre energia, o tributo sobre combustível e telecomunicações. Ninguém reclamava do peso do tributo quando o combustível se encontrava ao preço mais baixo. Ele se questiona o tributo justamente agora. Quer dizer, na verdade, o problema não é o tributo, o problema é do preço final. Eu não sou contra, inclusive, que nós tenhamos uma redução da tributação sobre o combustível, até porque teve uma majoração no governo do presidente Temer. Agora, a questão é a seguinte: é que vai ficar descoberto parte importante do nosso orçamento. Quer dizer, nós já estamos operando com déficit nominal, déficit primário. Precisaria, talvez, ser considerado a possibilidade de uma receita adicional tributando outro segmento, outro setor, porque simplesmente retirar tributos significa reduzir a receita do governo e, obviamente, nós teremos um problema fiscal ainda mais grave. Por fim, o Roger Barroso, você acha que estamos em um bom momento para discutir a reforma tributária, retirando impostos de produtos e aumentando o imposto sobre a renda? Olha, a discussão tributária no Brasil é uma discussão que sempre se coloca como essencial, mas, na verdade, essa essência se apresenta muito mais como aparência, porque nós estamos, desde a Constituição de 88, devendo, na realidade, uma definição do ponto de vista de um modelo tributário brasileiro. O modelo tributário que veio do regime militar, por exemplo, ele era muito mais progressivo do que aquele que se desenvolveu durante o período democrático. Nós tínhamos uma tributação, digamos assim, não que fosse um sistema tributário progressivo, mas formas de tributação mais consistente do que acabamos tendo em relação ao crescimento das contribuições, né, que foi a forma que o governo federal encontrou, inclusive, de taxar determinados setores. A própria CID é um exemplo, uma contribuição que viabiliza recursos fundamentalmente para o executivo e deixa de lado os estados e a União. Tá? Obviamente que nós temos um sistema tributário também atrasado, né? Nós estamos ainda com ISS, ICMS operando de forma inadequada. Já era tempo do Brasil ter um IVA. Já há várias possibilidades de
se acertar, na verdade, a questão tributária. O problema, no meu modo de ver, não é econômico, nosso problema é político. Se nós tenhamos condições de ter, na verdade, uma maioria política que permita fazer uma mudança decente no sistema tributário, porque o que a gente viu muitas vezes é sempre a introdução de algum tributo, alguma taxa de caráter emergencial que vai ficando. O emergencial fica permanente, né? E isso, infelizmente, vai piorando a qualidade do nosso sistema tributário, tornando mais burocrático, tornando mais custoso para empresas e, obviamente, mais dramático para quem paga imposto, na maior parte das vezes, sem saber que é a presença dos impostos indiretos. Muito obrigado, Márcio. Certamente tem mais perguntas, mas a gente está a 2 minutos do final. Posso fazer uma Tempo pergunta? Do tempo regulamentar. O Mauro Arbex, nosso editor do relatório executivo, tem uma pergunta. Ele faz a pergunta final. A gente agradece muito a participação do Chico Assis aqui conosco, da Agência Estado, a participação do Paulo Gozzi, que é nosso parceiro em governança corporativa, do Marcelo Fonseca, nosso parceiro físico, professor, e agora o Mauro Arbex tem a pergunta final. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao crédito, que não é um problema do governo do PT ou dos governos anteriores. Há muito tempo se discute isso. Nós estamos hoje com uma taxa Selic, uma das mais baixas da história, 6,5%. Isso caiu muito nos últimos 2 anos, e como caiu no período do Lula ou da Dilma também. Apesar disso, isso não é repassado nos juros ao consumidor. Isso é um problema antigo que aparentemente nenhum governo consegue resolver, não é? Os juros continuam muito altos, o que acaba inibindo investimentos e reduzindo demanda da população. Como é que o senhor vê essa questão? Qual seria a alternativa para que os juros pudessem baixar numa proporção mais adequada os juros ao consumidor final? É muito interessante, Mauro, esse teu questionamento. De fato, nós tivemos um período recente, foi interrompido agora na última decisão do Banco Central, mas uma trajetória de queda nominal e real na taxa básica de juros, mas essa trajetória, na verdade, não foi acompanhada na ponta, né, do crédito final. Bom, o debate a respeito das razões tem sido, inclusive o próprio Banco Central terminou incorporando a questão relativa à problemática da formação da taxa de juros, sobretudo olhando a questão do spread, como sendo um problema da estrutura de mercado. Um mercado muito concentrado, poucos bancos, e isso de alguma forma implicaria numa resistência à queda do spread. Olha, minha avaliação, se a gente olhar na experiência internacional, a estrutura bancária no mundo, de maneira geral, ela é muito concentrada. Obviamente que o Brasil precisaria ter mais bancos, tá certo? Nos faltam em determinados setores. Não tem um banco voltado para micro e pequeno negócio, por exemplo, né? No Japão tem bancos assim. Poderíamos ter mais cooperativas de crédito, um país tão descentralizado, 5.570 municípios. Mas eu não acredito que é essa, de fato, a orientação. Até lembro que no processo de abertura bancária e de privatização no governo Fernando Henrique, partiu-se da mesma hipótese que os bancos públicos eram ineficientes, então a privatização de alguma coisa ajudaria a melhorar a eficiência do sistema, e a abertura vinda de bancos estrangeiros nos ajudaria a enfrentar o problema do custo, na verdade, do preço do juros. Nós fizemos esse movimento e, na verdade, não tivemos muito êxito, né? Então, não quero aqui reduzir a importância da estrutura de mercado, mas nosso modo de viver, talvez a questão importante é olhar, de um lado, o papel da regulação dos juros. Estamos estimulados, inclusive motivados pela experiência da Inglaterra recente, 2015, por exemplo, que regulou um teto para juros. Na Inglaterra, nenhum tomador de crédito, recurso, pode pagar mais do que devolver na forma de pagamento, mais do que 2 vezes o valor tomado. É um teto,
tá certo? Alguma regulação, nosso modo de ver, há espaço aqui no Brasil, né? Mas não tem uma posição definitiva, é algo que nós estamos trabalhando, estudando. E, ao mesmo tempo, a questão assim, do papel dos bancos públicos. O mesmo da empresa pública, se justifica num país como o nosso, o Brasil, né, ter empresa pública, ter banco público, é para, de certa forma, atuar de forma diferente do setor privado. Porque se for para atuar como setor privado, qual a justificativa de ter uma empresa estatal, né, para ter garantias diferentes? Não acredito. Então, eu diria assim, na questão da taxa de juros, por exemplo, os bancos têm que operar de uma forma diferente, banco público, né? Vejo, por exemplo, foi divulgado o lucro extraordinário da Caixa Econômica Federal. Bom, mas o papel da Caixa é necessariamente ter lucro, né? Claro que não é para não ter, ela não foi criada para não ter lucro. Hoje de mim ser contra o lucro nesse sentido, mas o que eu quero chamar a atenção, justifica ela abandonar os empréstimos de longo prazo que o setor privado termina não realizando, as suas convicções na área e atuações na área do saneamento, na área da habitação, certo? O processo de bancarização que estava em curso foi interrompido. Então, quando você tem uma empresa estatal, quando tem um banco público operando na mesma lógica do setor privado, eu começo a perder justificativa para a sua própria existência. Então, eu diria assim, na questão do crédito aqui, que você levantou, o custo, eu diria assim, os bancos públicos, no meu modo de ver, deveriam ter um outro tipo de atuação que não a mesma linha do mercado, porque, nesse sentido, não vejo uma justificativa para a sua própria existência. Muito bom. Muitíssimo obrigado, Márcio. Eu acho que foi extremamente objetivo, foi muito bom para nós. Eu lembraria aos participantes que a Go Associados tem sua posição em matéria econômica e não assume qualquer posição político-partidária. Cada colaborador, naturalmente, tem suas preferências, defende suas convicções, mas nós, enquanto consultoria, não temos nenhuma posição político-partidária, senão o compromisso com os nossos parceiros, com os nossos clientes, de procurar discutir e elucidar o máximo possível o debate para que as eleições sejam as mais democráticas e boas para o Brasil. Os desafios são enormes. Acho que aqui, não só como coordenador de um determinado programa, mas como intelectual, o Márcio Postman colocou várias questões extremamente interessantes para reflexão, e a gente novamente agradece muitíssimo o tempo dele, o tempo de todos que vieram aqui a Go, o Chico Assis, o Paulo Clóvis, o Marcelo Fonseca, todos os colaboradores, aqueles que nos acompanharam pela internet, e tenham um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana. Com combustível. Com combustível. E na quarta-feira, a Gisele aqui nos corrige, nós teremos a presença do Fernando Haddad para, no dia 30 de maio, das 11 ao meio-dia, aqui para uma discussão mais ampla sobre desafios da infraestrutura e participação da iniciativa privada. Muito obrigado a todos, um ótimo dia.